Olá pessoas, o meu nome é Marcelo, eu sou professor de Física. Hoje eu vou trabalhar com vocês aqui com gravitação. Gravitação, pessoas, é um conteúdo, ele é bem amplo, tem bastante coisa para a gente falar sobre gravitação. Que o estudo da gravitação, assim como astronomia, até algumas pessoas falam sobre astrologia, não é a mesma coisa, né? Mas quando a gente fala sobre astronomia, que a gente vai falar sobre os astros, né, os planetas, recentemente teve algumas descobertas sobre buraco negro, enfim, tiraram uma foto, foi divulgada recentemente uma foto de um buraco negro, né, uma foto entre aspas, né? Mas a astronomia como um todo, ela começa desde a antiguidade. Um dos primeiros pensadores, né, uma das primeiras pessoas que começaram a analisar e ver todos os detalhes, os movimentos dos astros, enfim, foi Ptolomeu, não Copérnico. Copérnico foi depois de Ptolomeu. Cláudio Ptolomeu, ele, naquela época, não tinha nada preciso. Então eles tinham que, todos os dados, tudo que eles analisavam, todas as características eram obtidas através da observação astronômica. Só que como naquela época não tinha nada de preciso, então isso gerou alguns probleminhas para na época, eles conseguirem chegar em valores exatos, enfim. Mas eu vou mostrar para vocês aqui nesse início de aula, até chegar no coração dessa aula, que é justamente as leis de Kepler, eu vou mostrar para vocês um pouco do contexto histórico da gravitação. Vamos lá então, pessoas. Gravitação. Vou colocar aqui também Copérnico. E por último, Johannes Kepler. Veja bem, pessoas, Ptolomeu, portanto, foi o primeiro cara, a partir das observações que ele fazia dos astros, e naquela época teve toda a questão religiosa, enfim. Das primeiras coisas que ele concluiu e que ele deduziu naquela época, que é o sistema que a gente chama de sistema planetário geocêntrico. Que é o que eu coloquei aqui para vocês aqui, que é o geocentrismo. Geocentrismo, pessoas, nada mais é do que a Terra como o centro de todo o universo. Ptolomeu achava isso. Ele achava, na época, que o planeta Terra, ninguém tinha ideia de como todo o restante, mas eles acreditavam que a Terra era o centro de todo o universo. Que é esse sistema que a gente chama de sistema planetário geocêntrico. Isso foi defendido e durou muito tempo. Isso foi proposto por Ptolomeu, aliás, no século II depois de Cristo. Ou seja, faz um tempinho considerável. E essas ideias do geocentrismo permaneceu até o século XVI, que é quando chegou esse cara aqui, o Nicolau Copérnico, no século XVI, que ele deixou de lado o sistema geocêntrico, que é o planeta Terra, que seria, no caso, o centro de todo o universo, ele propôs o sistema heliocêntrico, que é o heliocentrismo. Então veja bem, primeira ideia, uma das primeiras, Ptolomeu, sistema geocêntrico, planeta Terra, que era o centro de todo o universo. Chegou no século XVI. Século XVI, portanto, veio Nicolau Copérnico e falou, olha, não é bem a Terra que é o centro do universo. Eu acho que o centro do universo vai ser o Sol. Portanto, é o que a gente chama de heliocentrismo. O século XVI, portanto, gente, foi o início de todas as descobertas. Depois, pouquíssimo tempo depois que Nicolau Copérnico publicou no seu livro essa teoria do heliocentrismo, que, claro, na época, a história conta que ele publicou o livro dele, que ele colocou as ideias do heliocentrismo, foi publicado no ano da sua morte, né, por motivos óbvios daquela época, né, tinha toda a perseguição religiosa sobre as ideias científicas, enfim,
Então, esse sistema planetário heliocêntrico foi publicado exatamente no ano da sua morte. Mas depois das ideias, portanto, propostas por Copérnico, aí veio esse matemático e astrônomo aqui, Johannes Kepler. Ele partiu desse sistema aqui heliocêntrico. Na verdade, ele não deduziu que o universo tinha como centro o Sol. Mas ele pegou, a partir desse fato proposto por Copérnico, e deduziu o sistema planetário, o sistema, portanto, o sistema solar, como o Sol no centro e os planetas orbitando em volta desse aço central que é o Sol. Então vamos lá, ele partiu do sistema heliocentrismo e estabeleceu o heliocentrismo. Johannes Kepler, portanto, estabeleceu o heliocentrismo. E, a partir do momento em que ele estabeleceu o heliocentrismo, ele também propôs suas 3 leis, conhecidas hoje como as 3 leis de Kepler, certo? A partir disso daqui, do heliocentrismo. E até depois eu vou contar para vocês que a história conta, ninguém sabe se procede ou não, que ele ficou um pouco frustrado com algumas dessas suas descobertas que ele fez. Vamos lá então, pessoas. Vamos continuar aqui. Primeira lei de Kepler. Leis de Kepler. Vamos lá. A primeira lei de Kepler é chamada Lei das órbitas elípticas. Lei das órbitas elípticas. O que Johannes Kepler descobriu a partir das observações? Porque, na verdade, gente, para levar o contexto histórico perfeito, Johannes Kepler ele era o assistente de um astrônomo dinamarquês que chamava Tycho Brahe. Vou até escrever o nome dele aqui para vocês. Ó, vem comigo aqui. Ó. Tycho Brahe. Esse astrônomo aqui, pessoas, ele fez um monte de pacientes observações, porque não tinha outra maneira. Não tinha nada além do que os seus olhos para analisar as posições dos astros. E a partir das observações feitas por esse cara aqui, Johannes Kepler propôs as suas 3 leis. Que a primeira lei é que a gente chama de lei das órbitas elípticas. O que Johannes Kepler disse? Que a órbita de um planeta, de qualquer planeta ao redor do Sol, ela tem a forma de uma elipse. E o Sol, uma elipse, gente, ela possui 2 focos. Vou fazer o desenho aqui. Possui 2 focos. Ele propôs, portanto, que a órbita de qualquer planeta ao redor do Sol tem forma de uma elipse. E o Sol ocupa um desses focos. Como é que vai ficar aqui? Ó? Vamos colocar. Esse é o Sol. A órbita de um planeta ao redor do Sol tem esse formato aqui. O Sol, ele ocupa um dos 2 focos. Uma elipse possui 2 pontos aqui, que é o que a gente chama de focos. O Sol, ele está ocupando um desses 2 focos. Eu vou tirar esse daqui. Então, se você quer um texto bonitinho para a lei das órbitas elípticas, é o seguinte, eu repito. A órbita de um planeta ao redor do Sol tem a forma de uma elipse, e esse astro aqui, o Sol, ele está ocupando um desses 2 focos dessa elipse. Quando ele descobriu essa lei, gente, conta a história que ele ficou um pouco frustrado, que eu falei para vocês agora há pouco, porque ele era muito religioso. E como ele era muito religioso, acreditava bastante em Deus, ele achava que Deus... Achava não, né? Ele acreditava que, como os planetas tudo eram criações divinas, tinha que ser perfeito, que Deus era perfeito. E que, se, portanto, ele acreditava em todas essas ideias que Deus era perfeito, portanto, ele acreditava então que a órbita tinha que ser um círculo perfeito. E, na verdade, como vocês podem ver aqui, a órbita dos planetas não é um círculo perfeito, é uma elipse. Então, conta a história que ele ficou um pouco frustrado quando ele fez essa descoberta. Mas ele é um cientista e ele publicou, mesmo assim, mesmo indo contra aos seus princípios religiosos, mas ele publicou mesmo assim que a órbita de um planeta tinha a forma de uma elipse
e, portanto, o Sol ocupava um desses focos. Isso gera algumas coisas para a gente analisar aqui, pessoas. Veja bem, muitas pessoas podem pensar que essa daqui é a trajetória do planeta. Imagine então como essa daqui sendo a trajetória do planeta Terra. É o planeta Terra que está se movimentando aqui. Então quer dizer que se o planeta Terra está passando por aqui, essa região aqui, portanto, gente, não está mais próxima do Sol, e essa região aqui é uma região que está mais afastada do Sol, certo? Então, algumas pessoas podem pensar, se o planeta está passando aqui perto do Sol, o Sol é quente, portanto, quer dizer que aqui ele vai ter umas maiores temperaturas. Portanto, em termos de estações do ano, né, inverno, verão, outono e inverno, portanto, se o planeta está passando aqui perto do Sol, mais quente, a gente pode achar que aqui, portanto, vai ser o verão. Se o planeta, e quando o planeta está passando aqui nessa região aqui mais afastada do Sol, está mais afastada do Sol, recebe menos calor do Sol, vai estar mais frio, portanto, aqui vai ser o inverno. Na verdade, não é bem isso. No caso, em especial do planeta Terra, os dois focos da elipse, que é justamente a trajetória do planeta Terra, são bem próximos um do outro. Para você ter valores aqui, só para você ter noção de dimensão, isso no caso do planeta Terra, tá, pessoas? Não é de qualquer planeta, não. Em relação ao planeta Terra, essa distância aqui, ó, essa distância do Sol até essa região aqui, ó, é cerca de 65 vezes o raio da Terra. 65 vezes o raio da Terra é a distância do Sol até quando o planeta está passando por aqui. Quando o planeta está passando por essa região aqui, que é mais perto do Sol, essa região aqui, ó, está numa distância do Sol aproximadamente 56 vezes o raio da Terra. Não são números muito diferentes, claro, tem uma certa diferença aqui, tem 9 vezes o raio da Terra. Mas em termos, se a gente analisar aqui de forma bem geral, os dois focos são bem próximos. E, portanto, não vai ter tanta diferença na temperatura quando o planeta está passando aqui na região mais afastada e quando ele estiver passando aqui na região mais próxima. Essa região aqui, gente, que é a região mais afastada do Sol, essa região aqui é o que a gente chama de afélio. Você pode pensar, afélio, mas afastada do Sol. Essa região aqui, ó, é da região que o planeta está mais perto do Sol. Essa região aqui é o que a gente chama de periélio. Fácil de guardar na cabeça, pessoas. Mais perto, periélio. Mais afastado, afélio. Como eu estava dizendo para vocês, quando o planeta está passando aqui no periélio, claro que está mais perto do Sol, a temperatura é um pouquinho maior, mas não é por causa desse aumento da temperatura que quando o planeta está passando aqui vai ser verão, pessoas. Não confunda isso. Não confunda a posição do planeta durante a trajetória com as estações do ano. O que dá as estações do ano, justamente o inverno ou o verão, outono, enfim, primavera, que é justamente a inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da órbita. Imagina, isso aqui é o plano da órbita. O Sol está aqui, o planeta está girando aqui. No caso, o eixo de rotação da Terra ele não vai ficar assim, ó, perfeitamente perpendicular ao plano da órbita. O eixo de rotação da Terra ele é inclinado em relação ao plano da órbita. Isso quer dizer que em determinadas posições, quando o planeta está em qualquer posição aqui, vai ter uma região, vai ter um hemisfério da Terra que vai ficar mais próximo do Sol e vai ter um hemisfério da Terra que vai ficar mais afastado do Sol. Por exemplo, quando é inverno aqui no hemisfério sul, você sabe que é verão no hemisfério norte. E o contrário também é verdadeiro. Quando chega lá no final do ano, tem lá o Papai Noel, que a gente vê as imagens das renas, né, na neve, enfim. Sim, é inverno no hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, portanto, é verão. Não tem sentido pra gente aqui que está no hemisfério sul, é o Papai Noel com neve, porque aqui a gente vai estar no verão. Mas no hemisfério norte, portanto, é o inverno. Então, gente, estações do ano não são dadas pela posição do planeta Terra na órbita que não é circular, ela é elíptica. É justamente pela inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da órbita. Tudo bem, pessoas? Mas vamos lá, continuando aqui ainda dessa primeira lei aqui, a lei das órbitas elípticas. Se a gente sabe que o planeta está se movimentando aqui com essa trajetória, gente, quanto mais próximo estiver do Sol, tiver o planeta aqui, maior vai ser a sua velocidade. Entenderam o que eu disse, pessoas? Ó, quanto mais próximo estiver
do Sol o planeta, maior vai ser a sua velocidade. Ou seja, a velocidade do planeta no periélio é maior que a velocidade do planeta no afélio. Vocês entenderam o que eu disse aqui, pessoas? Ó, a velocidade, módulo, né? Porque velocidade é um vetor. Velocidade é um vetor. O módulo da velocidade do planeta no periélio é maior do que o módulo da velocidade do planeta no afélio. Foi o que eu coloquei aqui, o VP, velocidade no periélio, VA é a velocidade no afélio. Aí, se você lembra um pouquinho dos conceitos anteriores de física, você lembra do tipo de energia que está diretamente relacionada com a velocidade dos corpos? Você lembra disso? Toda vez que um corpo estiver com movimento, possui velocidade, claro, em relação a determinado referencial, enfim. A energia que está diretamente ligada com o movimento dos corpos é o que a gente chama de energia cinética. Energia cinética. Formulinha, EC igual a mv² sobre 2. Só vou escrever aqui só para a gente lembrar. Energia cinética, mv² sobre 2. O m é a massa do objeto e o v é a velocidade dele. Como vocês podem ver aqui, gente, a velocidade do planeta não é constante. Estou falando em módulo, tá, gente? Aqui é o módulo da velocidade do planeta aqui em toda a órbita aqui, não é constante. Se não é constante, ela está variando, quer dizer que ela aumenta e ela diminui. Então quer dizer que se a velocidade de um planeta aumenta, eu posso falar que ele acelera. Se a velocidade de um planeta diminui, eu posso falar que ele desacelera. Mas se ele acelera ou se ele desacelera, isso quer dizer que ele tem aceleração. Se ele tem aceleração, o movimento já não é mais uniforme. O movimento vai ser variado. Só que tome o seguinte cuidado. No início lá da cinemática, a gente estuda lá movimento uniformemente variado. Um movimento que a gente chama de uniforme, o módulo da velocidade é constante, não varia. Agora, um movimento que ele é uniformemente variado, o módulo da velocidade varia, mas não varia de qualquer maneira. Se o movimento ele é uniformemente variado, isso quer dizer que a velocidade aumenta ou diminui de maneira uniforme. Isso é movimento uniformemente variado. A aceleração é constante. Mas para a aceleração ser constante, a força entre os corpos ali tem que ser constante. O que não está acontecendo aqui, pessoas. À medida que o planeta sai do afélio e vem para o periélio, a distância entre o planeta e o Sol está mudando constantemente. Então quer dizer que a força de atração entre o planeta e o Sol muda constantemente. Então pensa, se a força muda, a aceleração também muda. Então o movimento desse planeta aqui, pessoas, quando ele está se movimentando aqui na trajetória elíptica, não é um movimento uniformemente variado. A gente tem que falar que é um movimento apenas variado. A velocidade varia? Varia. De maneira uniforme? Não. Por quê? Porque a aceleração também varia. Por que a aceleração varia, professor? A aceleração varia porque a força de interação entre os dois astros também está mudando. Mas por que muda? Porque a distância entre eles muda constantemente. Esse vai ser o tema da nossa próxima aula, que vai ser a lei da gravitação universal. Mas por enquanto, tudo bem aqui, gente? Essa é a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler, vamos lá, pessoas. A segunda lei de Kepler é chamada lei das áreas. Vamos lá, para a gente entender a lei das áreas, eu só vou fazer de novo aqui a trajetória elíptica e só vou fazer esse pontinho aqui só para simbolizar o Sol. Vou fazer ele daquele jeito ali não, vou colocar o Sol aqui e essa daqui, portanto, é a trajetória elíptica de qualquer planeta, não é necessariamente a Terra. Traça um segmento de reta imaginário, claro, não existe esse segmento de reta, que vai ligar o Sol até o planeta em qualquer posição. Por exemplo, quando o planeta está aqui, ó, nessa posição aqui bem próxima do afélio. Aí esse planeta sai daqui e vem para cá. Pega um intervalinho de tempo, lá, escolhe um intervalo de tempo. No caso da Terra, escolhe lá, 40 dias. 40 dias. O planeta Terra sai daqui e vem para cá e demorou 40 dias para ele se movimentar aqui nessa distância aqui, tá? Esse segmento de reta imaginário, portanto, não vai descrever uma determinada área, porque o planeta está aqui, ele veio para cá, olha o segmento de reta imaginário aqui, ó. Então esse segmento de reta imaginário vai produzir aqui, gente, vai formar uma determinada área aqui que vai ligar o Sol até toda essa região aqui, que vai ser nada mais nada menos que a distância percorrida por esse objeto, por esse planeta. Agora eu vou fazer a mesma coisa, gente, em qualquer outra região. Não precisa ser necessariamente periélio e afélio.
A gente faz geralmente no periélio e afélio porque para dar uma diferença muito grande, mas eu estou dizendo para vocês, não precisa ser necessariamente periélio e afélio, pode ser em qualquer região aqui. O objeto aqui, portanto, está se movimentando aqui no afélio, mas pega um intervalo de tempo arbitrário que eu vou chamar aqui de ΔT. Que eu falei para vocês aqui, 40 dias, por exemplo. Pega esse mesmo intervalo de tempo ΔT, 40 dias, só que em outra região, por exemplo, aqui, ó, no periélio. O planeta Terra está saindo daqui e vai vir para cá. Só que tem que ser no mesmo intervalo de tempo, viu, pessoas? Esse intervalinho de tempo aqui que eu falei para vocês aqui, que é de 40 dias, é o mesmo intervalo de tempo que o planeta sai daqui e vem aqui, 40 dias. E, portanto, esse segmento de reto imaginário que está ligando o planeta ao Sol está descrevendo outra área aqui. Essa área eu vou chamar de A1 e essa outra área aqui eu vou chamar de A2. A1 e A2. A segunda lei de Kepler, pessoas, fala para gente que essas duas áreas são iguais. Veja bem. E repito, não precisa ser necessariamente periélio e afélio, pode ser em qualquer região. Se o intervalo de tempo, os 40 dias ali, for igual em qualquer região, esse segmento de reto imaginário vai varrer, vai descrever áreas iguais, sempre. Essa, portanto, é chamada de lei das áreas. Se você quiser um textinho bonitinho para essa lei das áreas, eu repito até. O segmento de reto imaginário que liga o Sol ao planeta descreve áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Essa é a segunda lei de Kepler, que é a chamada lei das áreas. A terceira e última lei de Kepler, que eu vou passar para vocês aqui, ó, é o que a gente chama de lei dos períodos. Lei dos períodos é uma formulinha. Eu vou escrevê-la para vocês aqui e vou explicar. T igual a KR ao cubo. O que é cada uma dessas três variáveis aqui, pessoas? Esse T aqui, ó, é o que a gente chama de período. Esse K é uma constante. E esse R é o raio médio da órbita. Como assim, pessoas? Como assim? O que é cada uma daqui? Ó, período. Se você lembrar um pouquinho lá do movimento circular, lá da cinemática do movimento circular, você vai ver que período é o tempo de uma volta completa. Nesse caso aqui nós estamos falando de planetas e o Sol. Esse período, portanto, vai ser o período de translação. É o tempo que um planeta vai demorar para dar uma volta completa ao redor do Sol. No caso da Terra, 1 ano. No caso de Mercúrio, que é o que está mais próximo, 88 dias, se eu não estou enganado. Vênus, 220 dias. Aí você fala, Marcelo, então quer dizer que quanto mais próximo do Sol, menor vai ser o período? Fato. Esse K aqui, pessoas, que é uma constante, ela depende de duas coisas. Da massa do Sol e da massa do planeta. Mas a massa do planeta é muito pequena comparada com a massa do Sol. Logo, eu posso falar que essa constante depende apenas da massa do Sol, que é praticamente constante, por isso que esse K é um valor constante, que não vai mudar. Esse R é o raio médio da órbita. Se você pudesse considerar a órbita como sendo circular, esse seria o raio. Beleza. Como tem a distância lá do periélio e do afélio, ó, o que a gente pode fazer com esse raio médio da órbita? Essa distância aqui, ó, solta aqui. Solta aqui. Essa distância aqui, ou seja, do Sol até o afélio, vamos chamar isso aqui de R2, e a distância do Sol até o periélio, vou chamar isso aqui de R1. O raio médio da órbita, dessa formulinha aqui, ó, nada mais é do que R1 mais o R2 dividido por 2. É uma média dessas duas distâncias. O que não é comum em exercícios, tá, pessoal? A maioria dos exercícios aqui considera, não é, mas ele considera como a órbita sendo circular. E essa lei aqui, gente, ela é válida para todos os astros, todos os planetas. Tudo que orbitar ao redor do Sol, claro. T quadrado, período de translação ao redor do Sol. K é uma constante que depende da massa do Sol, sendo que a massa dos planetas é ínfima comparado com a massa do Sol. E o R é o raio médio da órbita. Tudo bem, pessoas? Aqui você pode colocar o período em dias, em anos terrestres, qualquer coisa. Você fica à vontade. Esse R é o raio médio da órbita.
geralmente em quilômetros, se houver necessidade de cálculo. Pode ser também que vocês encontrem algum exercício que fala a proporção entre os raios, fala o raio médio da órbita de Júpiter é tantas vezes maior que o raio médio da órbita da Terra e assim sucessivamente. Belezinha, pessoas? Belezinha? Fechamos então? Essas são as 3 leis de Kepler, é o início da gravitação universal.